Destaques do mercado agrícola nesta quarta-feira, que tem cara de sexta-feira porque é véspera de feriado, Silmar. Bom dia. Muito bom dia, meu caro Otávio. Bom dia aos nossos amigos do Terra Viva. Pois é, véspera de feriado aqui no Brasil. Mas como o Brasil é importante nos mercados globais de commodities, já é também reflexo esse feriado aqui também nas bolsas internacionais, Tavinho. Bom, essa quarta-feira começa com o dólar operando em queda aqui no nosso mercado financeiro. Mercado de câmbio agora com queda de 0,6%, R$ 5,01 a cotação da moeda americana. Mercado de ações subindo, em torno de 1,1% nesse momento, o índice Bovespa aqui na nossa B3. Petróleo volta a subir de forma bastante expressiva no mercado internacional, 2,3 por grau de alta nesse momento, petróleo tipo Brent, que é referência para o mercado internacional, inclusive para o nosso aqui, $86,90 o barril nesse momento. Mercado refletindo esse aumento das tensões lá no Oriente Médio, o vai e vem dos ataques de Israel aqui nas suas fronteiras com populações palestinas. Tudo isso volta a aumentar as tensões lá no Oriente Médio, embora até agora não tenha havido envolvimento de países exportadores de petróleo, diretamente pelo menos. De qualquer forma, sempre é um alerta e os preços sobem em função disso. Tem também preocupações com a posição dos estoques dos Estados Unidos. Tem uma informação que vai ser liberada hoje sobre esse assunto. Isso também acaba refletindo no mercado de petróleo. E quando o petróleo sobe muito, ou quando cai muito, isso acaba interferindo também nas cotações das commodities agrícolas, embora não diretamente. O fato é que hoje, no mercado de commodities agrícolas, está subindo o trigo na Bolsa de Chicago, 1 ponto percentual. Arroz também, casca, sobe 0,8%. O açúcar é outro mercado que se mantém muito aquecido. Açúcar bruto Nova York subindo 1,9%. Soja e milho abrindo o dia em alta, agora um pequeno recuo aqui. Soja caindo 0,1%. Milho um pouco mais, 0,7% agora há pouco. Na Bolsa de Nova York, o algodão cai 0,6%. Café arábica subiu muito ontem, cerca de 5%. Hoje está tendo uma certa correção. O pessoal gostou do preço e resolveu vender. Então, café caindo 4,2%. Suco laranja subiu bastante ontem também toma um caminho inverso nesse momento. Realização de lucros na Bolsa de Nova York, suco laranja caindo 2,6%. Cacau também cai 0,2%. Boi gordo no mercado futuro B3 também com queda nesta quarta-feira de 0,2%. E Tavinho começou uma queda também no mercado físico. Lá no interior do país estava um tanto estabilizado ultimamente e agora voltou a cair, que não acontecia já há algum tempo. Estou vendo aqui, já aproveito, Cuiabá caindo 0,5%, Campo Grande menos 2,2%, oeste do Rio Grande do Sul menos 0,7%, Araçatuba, noroeste paulista, que é um preço referencial, também caindo bastante, 2,1% para R$230 arroba Tavinho. Começou um caminho inverso aqui, preocupante. Da mesma forma que é um caminho mais ou menos natural, né? Porque se o mercado futuro apontava altas, nós tivemos depois de um certo tempo o início das altas também no mercado físico para a arroba do boi gordo. Com essa sucessão aí de quedas que nós já estamos tendo seguidas, é natural que isso se reflita, infelizmente, também no mercado físico. Porque a gente já estava aqui até achando e opinando que estava indo num bom caminho a recuperação da arroba do boi gordo. Vamos ver como é que se comporta aí nos próximos dias. Bom, a guerra continua lá, abriram a fronteira, novos ataques de Israel, abriram a fronteira com o Egito, mas brasileiros ainda não estão passando por lá, não estão na primeira lista, né, Silmar? Estão saindo 33 hoje pela Cisjordânia, pela fronteira, e aí depois vem para o Brasil, né, se eu não me engano. Essa guerra vai longe, é botar a barba de molho, né? Sem dúvida. Se depender da vontade de Israel, das declarações dos líderes israelenses, vai até o fim, ou seja, querem acabar com a Hamas, e isso significa uma potencial tragédia humanitária nessa região lá da faixa de Gaza, né? Brasileiros que estão lá ainda têm previsão de sair a partir de amanhã. Hoje começou a saída de estrangeiros, em geral, menos americanos, por exemplo, das Américas aqui ninguém, por enquanto, é mais japoneses, asiáticos em geral, alguns africanos, mas nada de brasileiros por enquanto. Mas a expectativa é para amanhã, o início da retirada também dos brasileiros remanescentes lá na faixa de Gaza, Tavinho. Enquanto isso, tensões permanecem, a gente está vendo aqui o petróleo refletindo isso muito diretamente.
ou seja, o preço voltando a subir, porque depois dessas declarações de que Israel vai até o fim e quer eliminar com a Hamas, não é simplesmente empurrar para o sul da faixa de Gaza, quer realmente eliminar todo esse tipo de resistência para acabar qualquer possibilidade de reação no futuro próximo. Então, vai longe. E esvaziando a região, ou seja, abrindo a fronteira do Egito ou abrindo qualquer outra para que as pessoas fujam, você só está transferindo o problema humanitário, né? Porque você tem um problema humanitário ali que se ficar, vai passar fome, vai passar frio, vai passar sede, vai passar tudo, dificuldade, criança morrendo, doença, etc. e tal. Se sai também vai ser problema para outro país, né? Se fica ali também pode ser eliminado, pode haver um genocídio, como já temos aí mais de 10 mil mortes. Do lado do Hamas, lá dos palestinos, 8.500, são os últimos números, 1.500, 1.700 para Israel. Mas, enfim, é uma tragédia humanitária sob qualquer aspecto. E eu gostei muito do que o nosso líder jornalístico no Grupo Band, o Fernando Mitra, escreveu hoje, que está lá no band.com. É alguma coisa mais ou menos assim, que a gente sempre comenta aqui. É mais ou menos como ONU, né? Uma organização das Nações Unidas que não tem Nações Unidas nem coesas e que não conseguem resolver coisa nenhuma. Para que serve a ONU? Porque tanto Israel como o Hamas estão, pouco lixando para a ONU. Eles metem bala um no outro quando querem. Lá na Ucrânia também, o Putin e o Zelensky também, eles estão um pouco se lixando para a ONU. Eles metem bala e míssil para um lado para o outro, à torta e à direito. Então, essa ONU, gostei muito do que o Fernando Mito escreveu, porque é o que a gente sempre comenta, né? E o Brasil saiu. No mandato do embaixador brasileiro, a partir de hoje, assume o representante da China. E aí eu acho que a possibilidade de alguma solução via ONU lá, pior ainda mais, né? O Brasil, pelo menos, estava se esforçando nesse sentido, embora sem sucesso. Agora, com a China, realmente, a preocupação é outra. Dificilmente vai haver algum progresso sobre esse novo mandato aqui do representante chinês a partir de hoje, tá vendo? E o nosso outro assunto é basicamente economia, né? E dá para juntar num balaio só aqui, porque tem o Federal Reserve mantendo a taxa de juros, a expectativa de que o Copom baixe a nossa, né? E depois só tem reunião em dezembro, tanto lá nos Estados Unidos, do Federal Reserve, como aqui do Copom. E aí a meta fiscal, né? Que esse imbróglio que se transformou aí, o arcabouço fiscal do Brasil, que não conseguiu arcar com a sua responsabilidade e já acabou trancado no calabouço, né? Não deu nem para mostrar para que veio o arcabouço, porque se você não tem economia acelerada, como disse um senador, e se você não tem arrecadação de impostos e tem esse grande número de desempregados e pessoas que estão independentes no mercado de trabalho, não contribuindo e não colaborando, você não tem dinheiro. Se você tem dinheiro, como é que você vai fazer déficit zero? Na verdade, como diria aquela música do Gilberto Gil, o sonho acabou, não sei. Estão tentando lá, mas déficit zero, com certeza, ninguém assume mais. Já estão falando aí 0,5%, que dá 50 bilhões, e tem gente no mercado já falando em pelo menos 0,8%, que aí seriam 80 bilhões. Então, o arcabouço já foi para o calabouço, está trancado, nem se mostrou para que veio. Que coisa, hein? Que imbróglio para o ministro Haddad, hein? Que é ele que segurou isso aí e achava que ia dar certo. E apesar da resistência do Haddad, o fato de que o presidente Lula colocar a declaração dele no início da semana abriu a porteira, literalmente. Então, agora se imagina lá os políticos lá no Congresso, loucos por essa abertura aqui, porque ainda mais em ano eleitoral, ano que vem, né? Mas só imagina aqui, a porteira está aberta e essa coisa possivelmente não vai ficar em 0,5%, não, como você bem mencionou. Especialmente por realmente ser um ano de eleição, ano que vem, então isso piora a situação. E o próprio presidente Lula, como qualquer governo do Brasil, né? Ninguém pensa em cortar custos, pensa em aumentar a despesa, aumentar a receita para tentar bancar o crescimento de custos. E aí tem essa segunda pressão agora, do próprio, até aberta a possibilidade pelo próprio presidente Lula, na reunião que fez ontem, aqui no sentido de algumas medidas que aumentem a arrecadação, ou seja, o brasileiro vai pagar mais imposto para pagar a conta dos políticos lá, porque redução de despesa não está na agenda. Sabe o que acontece com isso? O brasileiro vai pagar mais imposto e não resolve o problema do
do mesmo jeito que você já montou a equação, que é a equação inversa. Pensa-se sempre em aumentar a receita para poder bancar o que tem e não fazer corte. Na sua casa, você apaga uma luz ou duas. Eu troquei o chuveiro recentemente. Eu tinha um lá que estava me comendo uma energia lascada. Botei um simplesinho lá. Não dá não, não dá não. Agora, infelizmente, os pensamentos aí na área econômica, na esfera geral do país, não pensam assim e querem manter os privilégios, né? Vamos lá. Com relação a Copom e Federal Reserve, previsíveis as duas informações. Mais ou menos. Aqui no Brasil, praticamente definido aqui mais um corte, já estava assinalado já na reunião passada, de meio ponto percentual. Talvez mais um de... E esse é o único ponto de interrogação, se vai ter mesmo mais um de 0,5 no final do ano. Existe possibilidade de algum tipo de revisão de última hora. Por enquanto, está dado esses dois recuos de meio ponto percentual, mas o Banco Central está um pouco preocupado exatamente com isso que a gente acabou de conversar. De repente, estão abrindo a porteira para mais gastos aqui, e é bom ficar de olho, porque isso significa também fôlego para inflação. É bom ficar de olho e o Banco Central certamente vai levar isso em consideração, não nesse, mas talvez, possivelmente no próxima decisão sobre corte de juros que acontece lá em dezembro. E no caso dos Estados Unidos, hoje é a chamada Super 4, são os dois bancos centrais decidindo taxa de juros, por enquanto, realmente, embora exista alguma divergência, a tendência é de manutenção, sem novas alterações na taxa básica de juros, embora alguns já argumentem na possibilidade ou eventualmente até da necessidade de dar mais uma segurada na inflação por lá, com mais um aumento antes do final do ano de 0,25%. Mas na reunião de hoje, principalmente, a tendência majoritária aqui dos analistas é achar que não vai ter nenhuma alteração na taxa básica de juros nos Estados Unidos, que está entre 5,25% e 5,50%, tá vendo? Ok. Não estou por aqui amanhã e sexta, então eu te vejo na segunda.